Saudação de paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Pastor Fábio por aqui. Nós estamos começando o nosso Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deus tem uma palavra poderosa para você e olha que nós vamos começar a semana com a mensagem quente, essa pérola escondida, a sabedoria milenar de Provérbios vai falar muito para o seu coração e te preparar para uma semana poderosa. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe você e Deus abençoe a sua semana. Pega papel, caneta, Bíblia e vamos juntos, porque nós temos um Provérbios extraordinário para hoje. Eu acredito que vai mexer um pouco com as suas estruturas e vai também direcionar você para abençoar mais alguém. Então vamos lá? Por favor, já pega essa live, dá aquela moral de sempre, ó. Aperta o like, já compartilha essa live para mais pessoas, para o seu grupo de família, seu grupo da igreja, para aquela pessoa que você precisa evangelizar, aquela lista de 10 que você não esquece. Já se inscreve no canal para fazer parte dessa família, aperta o sininho para receber as notificações e vamos juntos viver um tempo de qualidade na presença de Deus, ouvindo Deus na primeira hora do dia. Devocional Café com Graça, esse projeto que nasceu no coração de Deus para fazer com que a sua vida ela comece no dia muito bem direcionada pelo Papai do Céu. E vamos que vamos. Provérbios 26:17 é a reflexão que vai trazer, é o texto que vai trazer base à nossa reflexão de hoje. Provérbios 26:17. E o tema de hoje da nossa live, o tema do nosso devocional hoje é: vai cuidar da sua vida. É isso mesmo. Vai tomar conta da sua vida. É essa reflexão que nós vamos ter hoje e você vai ver que vai fazer muito sentido. Provérbios 26:17 diz o seguinte: quem se mete em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Quem se mete em questão alheia é como se você pegasse o cão pelas orelhas. Você já experimentou pegar um cão pela orelha? Você já teve essa experiência? Você já viu como é que ele reage? Então é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O livro de Provérbios nos ensina que a verdadeira sabedoria começa no autogoverno. É você saber lidar com a sua vida. É você lidar com aquilo que é de sua responsabilidade. E na vigilância, obviamente, no seu próprio coração. Intrometer-se na vida alheia, além de ser perigoso, desvia nossa atenção do que realmente importa. Aqueles que normalmente cuidam da vida dos outros ou se preocupam muito com os outros acabam não cuidando da sua própria vida. Olha o que Salomão escreve em alguns textos que eu gostaria de dizer para vocês. Provérbios 4:23, um provérbios que eu gosto muito. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Ou seja, a minha vida está diretamente ligada a eu guardar o meu coração, não dos outros. Olha o que ele diz em Provérbios 14:14. Cada um é responsável por sua própria conduta. Provérbios 15, verso 4. A língua calma é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito, ou seja, aquela que fala mal dos irmãos. Provérbios 12:11. O preguiçoso mete-se em tudo, mas o diligente cuida do seu trabalho. A Bíblia revela que não é falta de amor deixar o outro viver a própria vida. É amor verdadeiro focar na sua missão, cuidando da sua própria vida e fazendo com que ela seja exemplo para os outros. A gente precisa tomar muito cuidado com a armadilha do orgulho disfarçada de zelo, ou de uma inveja, ou de um sentimento faccioso, a fim de querer tramar, tomar conta, investir tempo naquilo que é dos outros. Quem sabe cuidar da sua própria vinha não perde tempo cuidando mal da vinha dos outros. Por que tem essa questão? Eu preciso ter a capacidade de ter o discernimento aonde eu entro e aonde eu saio. Quem eu posso ajudar e quem eu não posso. Quais são as guerras que eu entro e as que eu não entro. Entendendo isso, eu quero refletir com você sobre alguns tópicos importantes que nos dará sabedoria de a gente se preparar e tomar conta daquilo que é nosso. Isso não é uma questão de egoísmo, egocentrismo, é de base espiritual. Eu não posso ser para o outro aquilo que eu não sou para mim mesmo.
Eu não posso tentar cuidar dos outros se eu não cuido da minha própria vida. Eu não posso querer ajudar uma família se a minha família não está bem cuidada. Eu não posso querer, de alguma forma, trazer libertação para a vida de outras pessoas se eu não sou liberto. Perceba que o que nós vamos falar aqui hoje sobre cuidar da sua vida, cuidar da minha vida, é fazer com que aquilo que é primário e prioritário seja estabelecido. Em primeiro lugar, a sabedoria primária vem em cuidar do que é seu. No hebraico aqui, avar, que é envolver-se, intrometer-se, significa invadir fronteiras. Deus nos chama a proteger o território da vida que Ele nos confiou. Na minha vida, na vida dos meus. Dons, responsabilidades, fronteiras que Ele me confiou antes de tentar me intrometer naquilo que é dos outros. Um exemplo clássico bíblico é o que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo capítulo 4, verso 16, ele diz: cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Paulo sabia que a liderança espiritual começa no autogoverno, no autocuidado, e não negligenciar isso. No Éden, Adão falhou. A gente olha para o texto do Éden, onde Eva é enganada pela serpente e come do fruto, e também Adão come, e muitas vezes as pessoas colocam e atribuem a responsabilidade à mulher pela falha. Mas a grande questão aqui é que a responsabilidade de cuidado era de Adão. Então, se Eva cometeu uma falha, cadê Adão para poder evitar que isso acontecesse? Aonde estava Adão no momento em que Eva ouviu a serpente? Perceba que quando a gente deixa de cuidar do que é nosso para cuidar do que é dos outros, eu vulnerabilizo a minha vida e vulnerabilizo os meus. É mais fácil vigiar 1000 pessoas do que vigiar o próprio coração. Isso é uma frase do John Flavel. Entende como nós precisamos estar preparados para lidar e ter a sabedoria primária do autogoverno, do autocuidado? Ponto 2. Nós precisamos ter cuidado com o perigo da intromissão. Provérbios compara a intromissão ao segurar o cão pela orelha. Eu não te sugiro que você faça a mesma coisa. Mas perceba que é perigoso. Se você tiver a oportunidade de assistir algum vídeo sobre isso, você vai perceber que os cachorros eles ficam raivosos quando isso acontece. O risco é previsível, ferimentos que poderiam ter sido evitados, complicações que deveriam ter sido evitadas pela intromissão, por entrar onde não foi chamado. Na verdade, a intromissão muitas vezes ela vem com uma carapuça de zelo. A gente vai ajudar os outros a fim de zelar, mas na verdade é um comportamento equivocado. Pra você ter uma ideia, em 2 Crônicas, no capítulo de número 35, verso 20, o rei Josias ele morreu porque ele se meteu em uma guerra que não era dele. Ele ignorou a advertência de Deus e ele sofreu as consequências. Isso aqui é muito importante você ter consciência. A gente falou que, em primeiro lugar, a sabedoria é de cuidar daquilo que é nosso. 2, o perigo da intromissão está aí. Nem toda guerra você precisa guerrear pelos outros. Existem guerras que nós vamos entrar para ajudar os outros, sim, mas nem toda guerra Deus nos chamou para guerrear. Nem todos os assuntos Deus nos chamou para legislar. É interessante o quanto tem pessoas que têm prazer em se intrometer na vida alheia, a fim de que possa, de certa forma, ajudá-lo sem que Deus orientou para isso. Deus é o nosso direcionador. Deus é o nosso orientador. E eu preciso saber muito bem os terrenos pelos quais eu entro e as guerras que eu preciso pelejar. Davi recusou-se a matar Saul quando teve chance. 1 Samuel capítulo 24, verso 4. Ele entendeu que não era seu papel resolver aquela situação à força. Ele não se envolveu onde não deveria. Ele não botou o bedelho de autoridade onde Deus não autorizou. Ele poderia muito bem ter matado Saul, mas o que foi que ele fez? Ele ficou na posição dele. Ele não se intrometeu para fazer valer uma determinada justiça pela qual Deus não autorizou. Quem deixa o seu posto para corrigir todos os erros do mundo, logo verá o seu próprio jardim coberto de ervas daninhas. Quem sai do seu jardim para cobrir o dos outros, deixa o seu vulnerável. Tenha sabedoria para saber lidar com as guerras que eu preciso entrar e as que eu preciso nem me intrometer. Perigo da intromissão. 3, o chamado à responsabilidade pessoal. O Evangelho ele nos chama para isso. O Evangelho vai nos ensinar acerca da mordomia,
cristã. O que é mordomia? Você cuidar daquilo que não é seu. Mas, numa percepção bíblica, é cuidar daquilo que Deus te deu para cuidar. Então, eu cuido do meu corpo, é meu, mas foi Deus que me deu. A obra que Deus me confiou, a família que Deus me confiou, a missão que Deus me confiou, não é meu, mas Ele confiou a mim. Se é meu, eu tenho que cuidar. Essa responsabilidade é minha, eu não terceirizo. Ser fiel a Deus é cuidar do que Ele confiou a nós, sem desperdiçar forças tentando consertar o que está fora do nosso alcance. Se você se lembrar do que está lá em Neemias capítulo 6, verso 3, Neemias não abandonou o muro para responder a Sanbalate. Lembra que Sanbalate e Tobias estavam aterrorizando e querendo tirá-lo do foco? Ele sabia que a distração por aquilo que Sanbalate e Tobias estavam tentando fazer ia trazer destruição. Toda destruição vem antecedida da distração. E Neemias ficou na posição dele. Olha que coisa interessante. A resposta de Neemias é: eu não vou parar essa obra. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar isso aqui. Ele estava ligado naquilo que era a responsabilidade dele. Se você lembrar lá em Mateus 25, as 10 virgens, 5 cuidaram do próprio azeite, 5 não. E aqui a lição é muito simples. A responsabilidade que é sua é intransferível. Não deixe, não permita abrir mão da sua responsabilidade por qualquer que seja a aleatoriedade, a urgência, sendo que você vai vulnerabilizar aquilo que Deus te deu. Tome muito cuidado. A responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, da sua família, do seu casamento, do ministério que Deus te deu, das responsabilidades que competem a você, não abra mão delas para se distrair com coisas alheias. Ah, pastor, mas eu tenho que corrigir, mas eu tenho que ajudar, mas eu tenho que contribuir. Primeiro o seu, primeiro aquilo que Deus te deu, primeiro aquilo que é responsabilidade sua. Os dos outros, segundo o direcionamento de Deus, vai ter o seu momento certo. Faz sentido isso para você, meu irmão? Faz sentido, minha irmã? Aproveita, aperta o like aí e já pensa quem são as pessoas que você vai compartilhar essa live. Tem gente que precisa ouvir essa mensagem. Porque você conhece alguém que já gosta de botar o bedelho na vida dos outros, já gosta de se meter na vida dos outros, né? E aí você vai mandar essa mensagem para ela e vai dizer assim, ó, ouça essa palavra aí que Deus está mandando para você se conscientizar e cuidar da sua vida. Você vai mandar para ela. Em quarto lugar, qual é o fruto de uma vida que é autorresponsável? Qual é o fruto de uma vida centrada? Quem cuida da própria vida colhe frutos que falam muito mais alto do que discursos. A constância em cuidar da nossa própria vida, em primeiro lugar, é um testemunho silencioso e irresistível. Quando eu cuido da minha vida, o fruto dela fala muito mais alto do que as minhas palavras. Quem tem uma vida centrada, quem tem uma vida responsável consigo mesmo, que tem uma vida que colhe, que trata a sua vida como prioridade para ser espelho para a vida dos outros, colhe frutos viçosos que honram ao Senhor. Você lembra de José? Se você for olhar em Gênesis 41, ele foi injustamente preso, mas ele cuidou fielmente das suas responsabilidades. E cuidar da sua responsabilidade gerou fruto. Integridade gerou para José uma fama no lugar onde ele estava. As pessoas olhou para ele com outros olhos porque ele se tornou o líder dos presos. Gerou credibilidade para estar com a chave na mão pelos frutos que ele colheu por estar na sua posição responsável em cuidar da sua vida. Deus o promoveu no tempo certo, na hora certa, sem precisar mexer pauzinho, sem precisar puxar o saco de ninguém, sem precisar se meter na vida alheia. Daniel manteve-se firme em sua rotina de oração, mesmo com ameaça de morte, está lá em Daniel 6,10. Ele não se distraiu com intrigas políticas, ele não quis reivindicar a justiça de vida que ele vivia. Ele estava centrado, ele estava cuidando daquilo que Deus deu a ele como responsabilidade. Grave isso. Uma vida fiel no pouco se torna testemunho incontestável no muito. Essa frase é do A.W. Tozer. Às vezes, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Às vezes, a gente é tentado a ajudar alguém com boas intenções e acaba atrapalhando. Às vezes, a gente vai falar algo que é uma verdade, mas no tempo errado, acaba atrapalhando. A gente precisa
estar centrado, gente. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente deixa de ouvir a Deus e passa a ouvir a voz das circunstâncias. Às vezes a gente não entende que a vida cristã é uma vida movida pela fé e pelo direcionamento de Deus. Irmão, Deus fala. Deus, ele fala como ele está falando com alguém agora aqui. Quando Deus quer fazer, ele fala, ele direciona. Não precisa você tomar a frente de Deus e querer dar uma ajudinha a Deus. Tem coisas que são óbvias. Tem coisas que são óbvias. Mas assuntos complexos você precisa tomar muito cuidado. Você precisa ter a consciência, gente. E aqui vai uma palavra para muita gente que às vezes perde a noção do tempo e espaço e acha que por muito fazer, por muito falar, por muito se envolver, se resolve muita coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso testemunho, a nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras. A ideia de você ter a responsabilidade, ter a sua vida centrada para frutificar com a sua vida, a fim de que ela seja a mensagem para os outros, é o sinal de Deus para alguém aqui que de repente está muito preocupado, está muito ansioso por questões que te cercam, às vezes até da sua própria família, da sua própria casa, de parentes. Eu quis me referir a parentes. E que não é sua responsabilidade, mas você está perdendo o seu tempo, perdendo a sua paz, gastando dinheiro, suor, lágrima para ajudar a vida dos outros que Deus não mandou. Porque se você ajudasse, isso te fizesse bem e salvaguardasse a sua casa, beleza, mas quando você faz isso, você sabe que você desprotege a sua casa. Você vulnerabiliza a sua casa, você tira a sua paz. E você pode estar tomando um caminho equivocado. Esteja centrado na posição, fica na vocação que Deus te chamou. E dê o passo que Deus te orientar. Faz sentido isso? Escreve aí nos comentários se faz sentido isso aqui. De novo, ter muito cuidado. Não é uma questão de egoísmo, não é uma questão de antropocentrismo, de pensar só em você, não. É uma questão de posicionamento. Em quinto e último lugar, como eu consigo aplicar essa sabedoria no meu dia a dia? Como eu consigo lidar bem com isso, movimentar no meu espaço? A gente está falando aqui sobre tópicos importantes de cuidar da nossa vida e deixar a vida do nosso irmão em paz, deixar a vida das pessoas, deixar elas seguirem. Às vezes, por você muito ajudar, você cria uma muleta, as pessoas dependem de você para tudo, porque você sempre está ali se metendo, se movendo. Calma. A gente está aprendendo sobre a sabedoria da autorresponsabilidade, do cuidar daquilo que é seu. A gente aprendeu do perigo da intromissão, tomar muito cuidado onde a gente se envolve. 3, o chamado à responsabilidade social, a responsabilidade pessoal. 4, o fruto de uma vida centrada. O que é que você ganha quando você tem uma vida centrada? Você ganha credibilidade, autenticidade. A sua mensagem não precisa ser falada, ela é vivida. E a honra do Senhor sobre a nossa vida, ela se perpetua por causa disso. E em quinto lugar, como eu consigo aplicar essa sabedoria no meu dia a dia? Quais são os passos que eu preciso tomar para aplicar essa sabedoria? Eu preciso praticar uma vida disciplinada naquilo que eu tenho como rotina e naquilo que me compete dentro das tarefas que fazem parte do propósito que eu tenho como vida. Então, se eu sou um pai de família, eu cuido da minha família, cuido dos meus filhos. Se eu sou marido, eu vou cuidar da minha esposa. Se eu sou um crente que tem tarefas na igreja, eu vou cuidar das tarefas da igreja. Se eu sou uma pessoa que tem responsabilidades comerciais, empreendedoras, empresariais, eu vou cuidar disso e alocar isso dentro de uma rotina, dentro de um sistema que vai ocupar o meu tempo com aquilo que agrega para o meu propósito. Às vezes a impressão que dá é que as pessoas elas não se organizam bem na sua vida para querer se meter na vida dos outros. Ou que na sua agenda está lá se meter na vida dos outros. Pelo amor de Deus. Eu preciso viver uma vida disciplinada e resistir a essa curiosidade tóxica. Essa ideia de estar querendo ver, me envolver, participar daquilo que não agrega valor nenhum para mim. Eu não preciso fazer comparações porque os outros fazem, eu tenho que cuidar da minha vida, não preciso fazer porque os outros fazem, porque os outros se vestem, porque os outros dizem, porque os outros praticam. Os outros são os outros, eu preciso cuidar daquilo que é meu. Eu preciso cuidar da missão que Deus me deu. Eu não tenho nada a ver com responsabilidade. Gente, naquele grande dia, Deus não vai me perguntar pela vida de A, B ou C. Deus vai querer perguntar pela vida daqueles que Ele me confiou. É isso que eu preciso entender.
Quando Pedro pergunta sobre João, lá em João 21, 22, a resposta de Jesus foi: "Que te importa? Quanto a você, me segue." Paulo, mesmo preso, não desperdiçou tempo reclamando ou se intrometendo em questões alheias. Usou o tempo que ele tinha para escrever cartas que até hoje edificam a igreja. Paulo estava fisicamente preso, mas a sua alma estava livre. Quando nós temos a nossa vida ocupada, disciplinada, orientada para aquilo que está diretamente ligado ao meu propósito, eu não tenho tempo de cuidar da vida dos outros. Quando eu organizo a minha vida, quando eu tenho uma gestão no tempo com as minhas tarefas, eu não vou ficar ocupado cuidando da vida alheia. Olhar para Cristo é esquecer-se de medir a estatura dos homens. Sabe o que acontece nos nossos dias? Às vezes a gente olha para o homem e esquece de Cristo. Deus está te mandando olhar para Cristo e esquecer-se dos homens. Esse nível orientador. Você já percebeu? Vou fazer um teste agora para você. Pare e pense agora. Pare agora onde você está agora. Pare agora nessa telinha. Eia, para agora aqui, olha para mim. Você já reparou quantos objetivos você quer alcançar? Quantos projetos você quer construir? Quantos sonhos você quer realizar? Quantas coisas maravilhosas Deus quer te usar para promover? Entende que tudo isso requer tempo, requer estudo, requer investimento, requer dedicação. Ei, quanto tempo você destina para a oração do seu dia? Quanto tempo você destina para ler um livro? Para ler a Bíblia? Quanto tempo você para meditar, fechar os olhos e ficar olhando para si, falando com Deus, desacelerando essa vida corrida? Quanto tempo você investe com seu filho, com a sua filha? Quanto tempo você investe com a sua esposa? Entende tantas coisas que nós temos para construir na nossa vida. E no final das contas a gente acaba o dia, não faz um terço disso que eu acabei de falar, de coisas simples. E você diz que não tem tempo. Na verdade, você não é que você não tenha tempo, você não tem prioridades. Aqui para os maridos, aqui para as esposas. Será que você não investe e gasta tanto tempo cuidando do casamento dos outros e esquece do seu? Uma mensagem aqui aos meus irmãos. Será que você não investe muito mais tempo na casa de Deus, na igreja, do que na sua própria casa? E você inverte os papéis porque a prioridade é a sua casa, depois da casa de Deus. Porque se a sua casa estiver bem, obviamente que você vai cuidar bem da casa de Deus, porque se você não cuidar bem da sua casa, como é que você vai cuidar da de Deus? Entende quantas tarefas nós temos, quantas coisas poderosas nós podemos viver com aquilo que é de nossa responsabilidade, ao invés de cuidar da vida dos outros. Gente, você conhece alguém que para numa conversa, você chega em uma roda, você está conversando, sempre vai trazer, você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com ciclano? Sempre traz terceiros para a conversa. Sempre traz assuntos de outras pessoas para a conversa. Percebe o quanto hoje a sociedade dá audiência a programas que mostram a vida dos outros? Big Brother e outros Brother da vida e outros Big da vida. Tantos programas em rede fechada, aberta, que fala de casamento dos outros, família dos outros, a vida dos outros, tudo dá audiência. Por quê? Porque a vida pessoal está descontrolada, desorganizada, sem graça. Como a vida dela não tem graça, ela precisa viver e assistir a vida dos outros. Só que para nós que somos povo de Deus, para você, ei, que está chegando aqui agora, Deus tem uma mensagem muito carinhosa para você. Ei, está na hora de você cuidar da sua vida. Está na hora de você cuidar da sua saúde, das suas emoções, da sua espiritualidade, cuidar dos seus estudos, da sua profissão, cuidar dos seus, cuidar da sua casa, cuidar do ministério que Deus te deu. Tem muita coisa para você se atentar. Se você anda, conversa, convive com pessoas que têm a tendência de cuidar da vida dos outros, ficar olhando a vida dos outros, falando dos outros, se afaste dela já. Se você é alguém que as pessoas têm muita facilidade, sente confiança em falar da vida dos outros para você, tome cuidado. Elas deveriam ter receio de te falar da vida dos outros, porque elas sabem que você não concordaria. Se elas te falam, porque elas entendem que você gosta, está na hora de cortar. Nós precisamos viver uma vida saudável, gente. Entenda que o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida tem que falar por nós sem palavras. Que a nossa vida precisa estar organizada, preparada, espiritualizada, de uma forma equilibrada biblicamente. As suas emoções precisam estar no lugar.
Tudo isso para que as pessoas olhem para nós e vejam o nosso discurso e percebam que coaduna com a nossa vida, que o nosso discurso é coerente com a nossa vida. Quantas pessoas pregam, ensinam, mas que não tem nada a ver com a vida que vive. Quantas pessoas que sobem no altar, arrotam de santidade, mas o seu exemplo de vida não é esse. As pessoas olham e falam, é incoerente, é uma mentira, prega o que não vive. A mensagem que Deus está nos trazendo hoje é para nos despertar e cuidar da nossa vida para que o nosso exemplo fale por nós. Que nós investamos tempo para cuidar de nós, de tal forma que nós tenhamos a nossa vida digna e organizada para gerar tempo para eu ajudar os outros. Não estou dizendo que você não pode ajudar os outros, que você não pode aconselhar os outros, que você não pode se envolver em questões alheias. Isso pode acontecer se Deus te orientar. Se você estiver com a sua casa em ordem, a sua vida em ordem, as suas emoções em ordem. Quantos críticos, quantas pessoas que querem meter bedelho naquilo que não entende, querem dar pitaco daquilo que não construiu. São críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Eu sempre gosto de falar esse assunto porque tem um monte de especialista em coisas que nunca se meteu a viver, a experimentar, a construir. E o Senhor está nos convidando, nesta manhã, e a hora que você estiver vendo essa mensagem, para que você olhe para a sua vida. Olha para o seu corpo físico, dá uma olhadinha, faz o exame, vai fazer um check-up. Quantos crentes estão obesos? Quantos crentes que estão com problemas físicos, de pressão alta, açúcar alto, porque não cuidam do corpo. Gente que estão com problemas emocionais graves, porque não param para fazer uma terapia, ficam acumulando problemas e não conversam com pessoas confiáveis. A gente não... Uma geração virtual que não tem tempo de qualidade com Deus. Olha, o Senhor está nos despertando para que você vá cuidar daquilo que importa. Em primeiro lugar, a sua vida e depois a vida daquelas pessoas, as vidas que o Senhor confiará a você. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo de qualidade. Eu oro pelos teus filhos, eu oro pelas tuas filhas e peço que o Senhor os ajude a viver uma vida plena na tua presença. Uma vida poderosa diante do teu altar. Que suas vidas balizadas na palavra, fundamentadas nas escrituras, sejam um exemplo para as outras vidas e que nós não compremos guerras, não entremos em assuntos alheios se o Senhor não nos orientar. Nos dá discernimento, compaixão, amor para fazer a tua obra, mas debaixo da tua direção. Que nós possamos cuidar da nossa vida, deixá-la de forma tão prudente, tão equilibrada, que sejamos espelhos para essa sociedade corrompida e perversa e que preguemos o Evangelho, se possível, com palavras, mas que seja gritante a nossa vida e o nosso comportamento, que espelham o Senhor. Guarda os teus filhos que vão trabalhar, que vão fazer agora as suas atividades diárias. Essa palavra possa orientá-lo nessa manhã a ser pessoas, homens, mulheres melhores, para honrar o teu santo nome. Que eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, que essa mensagem tenha edificado você. Deixa eu te falar, vamos ganhar vidas para Jesus, vamos edificar pessoas, use essa ferramenta ao seu favor. Não deixe de dar o like, você que chegou, aperta esse legalzinho aí, compartilha com mais pessoas, com o seu grupo de família, grupo aí de amigos da igreja, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber notificações de mensagens novas e que essa mensagem ela possa trazer vida não só a você, mas para todos aqueles pelo qual você vai enviar essa mensagem. Não esqueça daquela lista de 10 pessoas que nós colocamos aqui, que são 10 pessoas que você quer ganhar para Jesus, você quer trazer de volta para o Evangelho, que você ora por ela, jejua por ela e manda essa mensagem também para ela. Se Jesus não voltar, amanhã pela manhã estaremos juntos aqui às 6h30 da manhã no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Comenta bastante aí, diz aí o que você achou desse devocional, o quanto te edificou, porque isso vai fazer com que o algoritmo mande essa mensagem para mais pessoas e nós alcancemos muito mais vidas com a palavra de Deus. Bom, beijo no seu coração, forte abraço e até!